E eu vou ter que falar alguma coisa. E tem assim, eu tenho um estilo de vida que é muito forte, que todas as vezes que assim, eu vou às vezes na igreja e as pessoas falam conta, porque isso é muito importante porque ajuda outras pessoas. Então eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês de uma experiência que eu passei há um tempo atrás, que eu fui casada, eu fiquei 5 anos casada e quando a gente estava casado, meu marido começou a sentir na perna umas tremedeiras assim. E a gente foi fazer uns exames e ele descobriu que ele tinha um problema na cabeça que chama MAVE, que é má formação de veias e artérias. E essa má formação, a gente foi em vários médicos para descobrir e não tinha solução, somente com cirurgia. E o médico falou assim, olha, você tem a opção de operar e você pode ficar com qualquer tipo de sequela, porque você vai tirar do cérebro é como se fosse um ninho de linha, todo embaralhado, e o sangue tem que percorrer por esses novelos de lã, todo embaralhado. Então o sangue chegou uma hora que o sangue já não estava conseguindo mais passar com fluidez por ali. Então quando o sangue meio que bloqueava no cérebro, dava os espasmos na perna dele. Ele sentia uma tremedeira assim, era uma coisa rápida e logo passava. E aí em vários médicos a gente foi fazer uma consulta e o médico sempre falou, olha, se você operar, você pode ficar com qualquer tipo de sequela, você pode ficar paralítico, cego, pode morrer na cirurgia, pode, né? Não tem como descrever o que pode acontecer. E se você não operar, você também pode viver 5 anos, 5 dias, 50 anos, enfim. É um ponto de interrogação. E aí a gente ficou tentando, né? Lógico, ele, mas ficou tentando viver a vida para ver o que ia acontecer. E aí chegou um dia, ele falou, olha, não dá, não aguento ficar com isso, porque estou dirigindo, ele falava assim, que sentia que o negócio ia dar na perna, então ele já encostava, dava o negocinho lá, parava e continuava. Então assim, começou a ficar mais frequente esses espasmos, e ele falou assim, não vai dar, não consigo conviver com isso, que é como se fosse uma bomba relógio na cabeça, né? Hora explode, hora não explode, hora vai dar, hora não vai, então ele decidiu fazer a cirurgia, mesmo sabendo dos riscos. Ele falou, bom, é melhor correr um risco fazendo do que você ficar esperando a coisa acontecer. E aí a gente descobriu que somente um médico em Maringá que conseguiria fazer essa cirurgia nele, pelo plano de saúde que ele tem na Unimed. Enfim. E também era uma cirurgia muito grande, então não dava para fazer tudo de uma vez. Teria que ser feita assim em várias etapas. Então o médico falou, olha, então a gente faz uma, vai ver como é que vai sendo, espera, faz outra e não sei quantas vai ter que ser feitas, mas vamos caminhar conforme a coisa for andando. E aí ele fez uma cirurgia, ele fez em fevereiro daquele ano, 4 anos atrás, 5 anos atrás, ele fez a cirurgia e aí deu tudo bem, é uma cirurgia assim, né, até que simples, porque corta aqui a artéria, daí sobe um caninho e vai pro cérebro, e lá ele coloca como se fosse um cimento dentro dessa veia, porque daí o sangue procura outro caminho para fazer o percurso. Então a cirurgia seria cimentar essa veia, vamos dizer que estava todo embaralhado. E aí ele fez a cirurgia, foi numa sexta-feira, na segunda ele voltou a trabalhar com algumas restrições, mas assim, bem tranquilo. E aí o médico falou assim, então nós vamos ter que fazer outra cirurgia, foi marcado em maio. E aí em maio ele fez a cirurgia, bem nas vésperas do Dia das Mães. E aí ele fez na sexta-feira também. E no domingo ele estava no hospital para ter alta, que ele falou, eu quero passar o Dia das Mães com a minha mãe. Ele falou, não, você só vai embora na segunda-feira, o médico falou. E aí no domingo ele teve um AVC. E aí complicou tudo, ficou na UTI, aí ele ficou 60 dias em Maringá na UTI. Eu tinha meu filho na época com 2 anos, eu já tinha colocado, eu tinha acabado de entrar no emprego, eu falei, vou voltar a trabalhar porque eu sou muito ativa, eu não consigo ficar parada. Aí eu falei, vou voltar a trabalhar, pôr ele na escolinha, e então na época ele frequentava uma escolinha. E meu marido em Maringá, né, nessa situação, e eu ia todos os dias daqui de Londrina para Maringá, no horário das 3h30 para fazer a visita, que ele estava na UTI. Aí a família dele, ele tem mais 3 irmãos, e aí eles se revezavam e iam no horário de visita à noite. Só que assim, chegava lá, às vezes ele estava consciente, às vezes não estava, às vezes conversava, às vezes não. No comecinho não, totalmente inconsciente, só que a gente tinha medo dele acordar e não ter ninguém ali, então a gente queria estar ali. E passaram-se 60 dias nessa luta, eu indo todos os dias para Maringá. E assim, eu também sou evangélica e eu conheci a Deus quando eu tinha 9 anos, que eu comecei a frequentar a igreja. E na época não me batizei, daí conheci outro rapaz, fiquei 10 anos fora.
e fui curtir o mundão, né, como se diz, e depois acabei voltando, e me batizei, assim, então eu tinha sempre um relacionamento com Deus meio artificial. Na época, pra mim, estava tudo bem, que é aquela coisa de você vai pra igreja, você faz uma oração, não sei o que, aquela coisa básica. E nesses 60 dias eu posso dizer que eu realmente tive um encontro com Deus, assim, eu aprendi o que é a comunhão verdadeira. Porque às vezes eu ia para Maringá, na maioria das vezes sozinha, e eu sentava assim, eu falava, vai Jesus, senta aí, vamos embora, vamos comigo aí. E ia conversando, então assim, às vezes nas minhas orações, que às vezes as pessoas falam, ora aí, eu falo com Deus realmente como se fosse meu amigo, assim, um camaradinho, ele realmente é. Mas assim, a experiência que eu tive nessa época foi muito grande, porque foi uma carga muito pesada. Eu já não tinha mais meu pai, a minha irmã é casada, eu tenho uma irmã casada. Ela se separou, depois casou novamente. Depois, nesse segundo casamento dela, ela se fechou num mundo que parece que assim, só ela que importa, o resto estava tudo bem na cabeça dela. Então, eu tinha minha mãe com 80 e poucos anos, doente, eu tinha que cuidar da minha mãe, eu tinha que dar assistência para o meu filho, eu tinha que cuidar do meu marido. Então, eu carreguei esse fardo sozinha durante 60 dias. A família dele nunca foi de me apoiar muito. Enfim, faz 60 dias indo para Maringá e um dia o médico acordou tal, e vai ter que ir para casa, né? Não tem mais o que fazer aqui. As sequelas a gente não sabia até então o que ia acontecer, porque como deu um AVC, deu uma semi-paralisia do lado esquerdo. Então a gente já sabia que ele ia precisar de fazer fisioterapia e tudo mais. E aí um dia minha cunhada falou assim, olha, então não vai essa semana para Maringá que você precisa arrumar a cama para ele, porque ele vai precisar de uma cama hospitalar, vai precisar de estrutura lá na casa, então para você receber ele. Ok, já estava desempregada nessa época, que eu tinha acabado de entrar no emprego e acabado de sair, porque como é que eu ia, né, todos os dias para Maringá trabalhando. E aí não tinha renda, meu ex-marido ele trabalhava, ele tinha uma empresa própria, que ele mexia com piso de madeira, então se fazia serviço tinha, se não fazia não tinha, então não era um tipo de serviço que eu poderia assumir, né, porque eu também não sabia nada sobre aquilo. Tive que fechar a loja com ele hospitalizado, tive que entregar o imóvel, tive que pintar a sala, tive que fazer um monte de coisa. Cuidar da minha mãe, então foi muito difícil. E aí quando ele chegou em casa, né, todo aquele processo de fisioterapia, nessa época meu filho na escola, quem pagava a escola dele era minha cunhada, né, a família dele, e o plano de saúde que eu tinha com meu filho, do meu ex-marido, era junto com a família dele, que era separado. E aí ela chegou em mim e falou assim, olha, não tem condições mais de pagar a escola e nem seu plano de saúde, porque agora a despesa vai aumentar com ele e a gente tem que arcar com isso. Falei, ok, né? Tipo, pensei comigo, né? Porque eles são em 3, todo mundo tem posses, né? São bem de vida. Não pode ajudar, o que eu vou fazer, né? Aí recorri à igreja, graças a Deus a igreja me ajudou. E assim, dentro desse processo, eu me lembro que um dia assim, eu cheguei em casa, eu estava exausta, porque pra mim era muita coisa, e eu lembro que eu só chorava. Eu entrei uma semana de depressão, eu não queria mais ir para Maringá, que eu falava, Senhor, eu já não aguento mais, por que eu estou passando por isso, o que eu fiz de errado? A gente sempre acha, né, que o problema está na gente, o que eu fiz, por que eu estou passando por isso? E um dia, eu lembro assim, que eu deitada no sofá, eu deixava meu filho na escola, ia na casa da minha mãe, fazia almoço, dava uma comida para ela, eu deixava ela com uma senhora e ia para Maringá. E aí eu tinha que voltar a tempo, até 6 horas, para pegar meu filho na escola. E um dia eu falei que eu não ia, liguei a minha cara falando, não vou hoje. Eu lembro que eu levei meu filho na escola, cheguei em casa, deitei no sofá e eu fiquei chorando a tarde inteira. Eu não levantei nem para ir no banheiro, não levantei para tomar água, e ali foi, eu acho que eu precisava dar aquela descarregada, porque eu estava muito pesada, muito sobrecarregada. E aí eu lembro que eu chorando, eu falei assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? E aí eu vou voltar lá atrás, igual aqueles filmes, né, que voltam no começo. Lá atrás, quando eu estava noiva, eu perguntei, Senhor, é para mim casar com esse homem? O que Deus me respondeu? Não. Ok, não, porque tirei a aliança. Entreguei e falei, não vou casar mais, não quero mais. Aí chorou, veio aquela coisa. E eu tava assim, já vindo de vários problemas. E eu tava numa época que eu falava assim, eu vou deixar a vida me levar. E eu acabei aceitando ele de volta e fui deixando a vida me levar. Então assim, pra vocês entenderem a gravidade das escolhas que a gente faz. A gente colhe as consequências. Então, naquele dia no sofá ali eu falei, nossa, sentei. Enxuguei meu rosto, eu falei assim, eu não posso me culpar, eu não posso culpar Deus pelo que eu estou passando. São consequências das minhas escolhas. Então, pera lá, se é eu que sou culpada, vou ter que enfrentar.
com a ajuda de Deus, né, me fortaleça. Agora eu estou entendendo porque que eu estou passando por isso, me fortaleça. Não que assim, ele passou por aquilo por minha culpa, não. Ele passaria de qualquer forma, mas não seria eu que estaria carregando aquele fardo naquele momento. Porque a família dele literalmente me virou as costas, me deixou para cuidar dele sozinho, sabendo que eu não tinha renda, por eles motivos. E aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa vida, né? Agora eu fiz uma escolha lá atrás, estou colhendo agora os resultados, então vamos ter que ir para frente. Enfim, passou, né? Como tudo passa. Pela misericórdia mesmo de Deus, se vocês me perguntarem como que você se manteve, eu não tenho essa resposta para dar. Eu sei que quando eu ia passando cartão, não tinha luxo nenhum, né? A gente tinha uma vida estável, então tudo que era luxo, internet eu desliguei, tudo que eu precisava, o carro vendi, para pagar todas as despesas, enfim. Não tive luxo nenhum, mas eu não sei também como eu conseguia mês a mês pagar cartão. Eu recebia a visita de algum amigo, o cara me deixava um envelope ali com dinheiro, eu vinha receber amigos, o pessoal da igreja, tinha ali um vale gasolina, sempre as coisas aconteciam e eu sempre via a mão de Deus ali atuando. Eu lembro como se fosse hoje, eu peguei a última lata de leite do meu filho, que ele tomava leite de lata, né? E eu falei, meu Deus, a última lata, cartão já... Tipo, não tinha como passar mais porque o limite já tinha dado, final de mês, não tinha dinheiro, não tinha nada. E eu falei, Senhor, toma conta. E como Deus está no céu, apareceu uma moça da igreja com uma sacola com 6 latas de leite. As 6 latas de leite dava para 3 meses. Então, assim, o que eu quero deixar para vocês? Que 2 coisas que me marcaram muito, que eu levo agora para a minha vida. Tudo que a gente faz, independente de religião, de crença, se você buscar a direção, Deus vai te dar uma resposta. E que a gente tenha a sensibilidade de ouvir essa resposta de Deus. Porque Ele conhece o nosso amanhã, Ele sabe o nosso amanhã. Então, assim, que a gente não ache... Eu ouvi, mas eu não sei por que naquela época eu não dei ouvidos a Deus, a resposta. Às vezes a gente acha, não é Deus que está falando, é as nossas emoções, é o nosso consciente. A gente tenta nos enganar. E eu aprendi muito com isso. Então, assim, tenha dúvida, tenha dificuldade em alguma coisa... Põe na mão de Deus que com certeza Ele traz a resposta. E a outra coisa que eu aprendi muito também é que a gente acaba descobrindo na dificuldade a força que a gente tem. Hoje eu paro assim, com calma, a gente consegue falar assim, nossa, mas da onde que eu tirei tanta força para conseguir passar por isso? Porque eu tô, lógico, contando aqui para vocês uma casquinha de ovo do que eu passei, né? Não dá para contar em detalhes, mas assim... É muita coisa que você chega uma hora, você está esgotado, você não tem forças, e aí quando você passa, você fala, olha, Deus realmente me carregou. Acho que todo mundo já ouviu falar daquelas pegadas na praia, né, que você caminhou ali, mas cadê a sua? Não, Deus estava te carregando no colo. Então, é bem isso que eu senti na época, sabe? Deus, ele é assim, eu falo, é uma pessoa mesmo, porque é um ser extraordinário, por mais que você não acredite. Se você está vivo, é pela vontade dele. Se a gente está aqui hoje, é pela vontade dele. E realmente tudo tem um propósito. Eu falei ali no comecinho, acho que vocês não tinham chego ainda, que eu ainda não descobri qual é o meu propósito. Porque esse negócio de vocês falarem que vocês param para descobrir quem é você, o que você é capaz de fazer. A minha vida sempre foi, eu tive que sempre me virar. E eu nunca tive tempo para mim, eu nunca consegui parar férias, dar o luxo de me descansar, eu nunca tive isso. Então eu não tive o tempo de me descobrir quem eu sou, quais são as minhas capacidades. Eu sei que posso fazer muita coisa, porque eu acredito em tudo que eu passei, que se tiver que, vamos aqui lixar isso aqui, vamos pintar, eu dou conta. Tudo que você falar para eu fazer, eu sei que eu vou dar conta. Talvez eu não chegue no final, como eu falei, às vezes a gente procrastina, desiste, mas eu sei que existe dentro de mim uma força muito grande. Mas eu ainda não sei no que eu posso colocar essa força, do que eu estou aqui. A minha experiência de vida, será que é relevante para a vida de outra pessoa? Será que vai fazer diferença? O que eu posso falar? O que eu posso contribuir na vida de alguém? Eu não consegui descobrir esse propósito. Eu estava falando que eu gosto muito de fazer bolo. E uma época eu falei, eu vou fazer bolo para quem tem restrição alimentar, né? Sem glúten, sem lactose, e para quem é diabético. Até por conta que meu ex-marido era diabético. E aí eu comecei a desenvolver isso, comecei a fazer, fiz cursos. E aí quando eu comecei a oferecer isso, as pessoas não queriam esse bolo com restrição, eles queriam um bolo natural.
E aí eu sempre tive um sonho, nossa, eu vou abrir uma panificadora só para intolerantes e tal. E aí parece que no meio do caminho você fala assim, mas acho que não é isso, entende? Então, assim, eu tenho muita vontade de fazer as coisas, mas eu ainda não tenho uma direção. Então, eu ouvi uma vez alguém falando que a gente só vai descobrir na dor ou fazendo alguma coisa. E, então, eu estou nesse processo. Então, de repente, aqui até já fazendo, né, um link, de repente alguém tem algo a acrescentar, ó, você pode me ser útil em tal lugar, tal coisa. Eu estou de braços abertos para me dispor a descobrir o que eu posso fazer para contribuir. Eu estou saindo, eu trabalho hoje numa distribuidora de produtos eletrônicos, eu voltei para a CLT porque eu tinha uma loja de produtos naturais, fechei por conta de alguns problemas que eu tive. E estou resistente, não quero ficar na CLT, não quero trabalhar. Eu quero trabalhar por conta, quero ter o meu próprio negócio. Então, esse ano eu vou buscar isso. Estou buscando alguns projetos, tem um colega que ele tem um e-commerce que ele vende eletrônicos, enfim, então de repente a gente faz alguma coisa. Mas também estou aqui me colocando à disposição para quem tem alguma coisa que possa estar dentro do digital e me fazendo crescer como pessoa, me desenvolver e desenvolver outras pessoas. Estou aberta aqui também para contribuir com vocês. Era isso que eu queria passar.